Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Cursinho Livre da Norte de Matemática. E hoje nós vamos falar sobre radiciação, certo? Radiciação é a operação contrária à potenciação, então ela meio que desfaz o que a potenciação faz, ok? Ela funciona de uma forma um pouco menos direta que as outras operações inversas que nós vimos, nomeadamente subtração e divisão, mas ela funciona muito bem também, e ela é muito importante para muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, ok? A radiciação tem como sinal gráfico esse vizinho, ou essa casinha aqui, certo? Alguns fazem com perninhas, alguns fazem sem perninha. Essa perninha aqui não é tão essencial. E a primeira coisa que eu quero discutir com vocês é como ler uma raiz. Isso é importante porque o jeito que ela funciona é um pouco torto, como eu disse. Então, digamos que nós temos aqui uma raiz enésima de um número x, ok? Isso vai ser igual a A. A é o que a gente chama de raiz enésima. Ok? A raiz enésima porque nós temos um n aqui. Se fosse 2, seria a raiz quadrada. Se fosse 3, raiz cúbica e assim por diante. Nós vamos discutir isso um pouco mais para frente. Se fosse um 7, seria a raiz sétima. N é o que nós chamamos de índice da raiz. E o x é o que nós chamamos de radicando. Ou seja, aquilo do qual nós tiramos a raiz. Como a radiciação se relaciona com a potenciação? A partir de uma relação matemática bem simples, na verdade, que é se raiz enésima de x é igual a A, isso implica que A elevado a n vai ser igual a x, ok? Raiz enésima de x é igual a implica dizer que A elevado a n é igual a x. É por isso que eu disse que ambas as operações se relacionam de uma forma um pouco mais indireta, porque o n pula de um lado para o outro, a raiz some, as relações numéricas são um pouquinho menos fáceis de notar numa primeira vista, tá? Mas é isso, não passa disso. Se vocês souberem disso, vocês estão com 90% da radiciação compreendida, tá? E as únicas coisas que eu ainda tenho para falar sobre como ler são os requerimentos que nós temos. Primeiro requerimento: n tem que ser maior ou igual a 2, certo? Não existe raiz com n menor do que 2. Se fosse n elevado, se n fosse igual a 1, a gente simplesmente teria que x é igual a x, e se n fosse 0, ia ficar esquisito, não ia tá bem definido, porque nós poderíamos chegar em coisas um pouco estranhas, e o que é uma raiz zero, são perguntas que talvez doutores em matemática se façam.
mas nós não temos que ficar fazendo elas, porque para o nosso mundo, por enquanto, elas não fazem muito sentido, ok? X tem que ser um número maior ou igual a 0, ok? Lembrando que x igual a 0 forçosamente significa que A também é igual a 0. E, por fim, A tem que ser um número, ok? Qualquer. Existem algumas discussões sobre se a raiz quadrada, a radiciação no geral, não necessariamente a raiz quadrada, mas se a radiciação gera números positivos ou positivos e negativos. Nós vamos adentrar nela um pouco mais para frente, principalmente quando nós estudarmos equações de segundo grau e tal. Mas, por enquanto, é importante que a gente saiba que A pode ser, por exemplo, 1 ou menos 1, caso x seja 1, ok? Nós vamos ver as nuances disso mais para frente, tá? Então, vamos dar exemplos aqui. Exemplos ajudam a gente a entender como as coisas funcionam. Digamos que eu quero tirar a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é só uma coisa. N, quando a gente não bota nada, N é igual a 2, certo? Significa que... Vamos dizer que raiz quadrada de 4 seja x, ok? Isso vai significar que x ao quadrado é igual a 4. Qual número elevado ao quadrado dá 4? Bom, oficialmente nós temos dois números. Seria 2 e menos 2. Mas, por questão de simplicidade, a gente vai sempre pegar o positivo. O negativo a gente não vai abordar por enquanto. Tá? A gente vai começar a abordar ele quando a gente for falar de funções, a gente já tiver teoria dos conjuntos na cabeça, que o Lucas vai falar. Aí a gente vai conseguir compreender melhor como isso funciona, tá? Então vamos trabalhar só com os números positivos. A raiz quadrada de 4 é x, implica que x ao quadrado é igual a 4. Então, x é igual a 2 ou x é igual a menos 2, a gente vai escolher x igual a 2. Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Aqui a gente pode dar mais um exemplo. Raiz cúbica de 27. Raiz cúbica é a com um 3 aqui, certo? Da mesma forma que a raiz quadrada não tem nada, ou um 2, a raiz cúbica tem o 3. Digamos que isso seja igual a y. Isso significa que y ao cubo, que é igual a y vezes y vezes y, é igual a 27. Qual número satisfaz essa condição aqui? Bom, tem um número, y é igual a 3. Se nós substituirmos 3 aqui, nós vamos ver que 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Perfeito. Então, a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Tá certo? Então, por enquanto, a gente já falou sobre como ler uma raiz e a gente deu alguns exemplos de como ela se comporta, como ela se relaciona, e até se você tiver
fera nas potenciações e tal, nas multiplicações, você consegue achar uma raiz quadrada simples de uma forma relativamente rápida. Algumas raízes quadradas são extremamente, enfim, qualquer raiz, né, não necessariamente quadrada, mas algumas raízes são extremamente complexas de se calcular. Eu dou como exemplo a raiz quadrada de 2, que parece fácil, mas é um número infinitamente grande e aperiódico, ou seja, ele não tem nenhum tipo de padrão que nós possamos, pelo menos até agora, reconhecer. Então, ele é um número extremamente ou surpreendentemente complicado para uma operação relativamente simples, certo? Bom, eu quero falar com vocês agora de algumas propriedades da radiciação. A primeira propriedade que eu quero falar é como a radiciação se comporta com relação à potenciação. Então, digamos que nós temos a raiz enésima de x, ok? Isso é um número qualquer. Se nós pegarmos essa raiz enésima de x e elevarmos isso à enésima potência, ou seja, raiz enésima de x vezes raiz enésima de x vezes raiz enésima de x n vezes, isso vai dar x de volta, ok? É basicamente isso aqui que a gente escreveu, ok? Se isso aqui é igual a elevado a n é igual a x, significa que isso aqui elevado a n tem que dar x. A gente não falou nada de novo, mas isso é um jeito um pouquinho mais formal, um pouco mais abstrato da gente olhar a potenciação, ok? A segunda parte que eu quero falar com vocês é uma propriedade que vem da potenciação. Nós podemos ver a radiciação como uma potência, pelo seguinte motivo. Vocês lembram quando eu falei que A elevado a B, isso tudo elevado a C, é a mesma coisa que A elevado a B, C? Pois é, a gente vai usar essa propriedade para a gente chegar nisso aqui, ou a gente vai sair disso aqui e usar essa propriedade para a gente entender como uma raiz pode ser vista como uma potência. E é da seguinte maneira. Vamos simplesmente pensar que a raiz enésima de x seja a elevado a b, ok? Raiz enésima de x é igual a elevado a b. Sim? Nesse caso, nós vamos ter que raiz enésima de x elevado a n vai ser igual a x, mas também vai ser igual a elevado a n vezes o b, por causa dessa regra aqui, ok? Então, raiz enésima de x elevado a n é igual a x, só que também vai ser igual a elevado a n vezes b, por causa dessa regra. Só que a gente tem noção de que se a gente falar
que A é igual a x, ok? A gente vai ter que escrever isso como x elevado a n vezes b. Mas aqui a gente já tem um x. Isso aqui é um x elevado à primeira. Então, x elevado à primeira é igual a x elevado a n vezes b. Bom, significa que 1 tem que ser igual a n vezes b. Eu estou comparando só o 1 e o nb porque minhas bases são iguais. Então, para que esses números sejam iguais, o que está aqui em cima tem que ser igual, certo? A não ser que x seja 1 ou 0, mas são casos muito especiais e eles não valem a menção aqui porque eles não afetam a nossa generalização, a nossa generalidade, ok? Eles são casos só que eles funcionam pela nossa regra e também funcionam por qualquer outra regra que você quiser tomar. Então eles não nos atrapalham, eles só não nos ajudam, ok? Bom, se 1 é igual a n vezes b, isso significa que b é igual a 1 dividido por n. Nós vamos ver esse tipo de equação aqui, certo? Quando nós falarmos de função de primeiro grau. Mas, basicamente, eu só dividi dos dois lados por n. E se b é 1 elevado a n e a é igual a x, a elevado a b é igual a x 1 sobre n, que é igual a raiz enésima de x. E aqui fica demonstrado o porquê que nós podemos ver a raiz enésima como uma potência. Então, você pode muito bem escrever, por exemplo, a raiz 35ª de 42,5 elevado a 212, que é um número feio que nós não vamos calcular, como 42,5 elevado a 212, esse não muda, dividido por 35. Essas duas formas de escrever essa raiz, né? Eu ia falar raiz quadrada, mas está longe de ser uma raiz quadrada. Essas duas formas de escrever são completamente equivalentes, ok? Tá. Outra propriedade que eu quero falar com vocês é uma propriedade que, na verdade, decorre dessa propriedade aqui, ok? Antes, na verdade, eu quero falar de mais uma propriedade, que é a propriedade multiplicativa. Da radiciação, que é bastante simples, na verdade. Digamos que nós temos raiz enésima de x multiplicando a raiz enésima de y, ok? Opa, o y está no lugar errado, desculpa. N aqui, y. Isso aqui dá raiz enésima de x vezes o y. Nós basicamente fundimos essas duas raízes numa big raizona e multiplicamos o que está dentro, ok? Isso significa também que se nós olharmos aqui para cima e nós estamos multiplicando várias vezes a raiz enésima de x,
isso no fundo significa que raiz enésima de x elevado a n é igual a raiz enésima de x elevado a n. E por que isso é importante? Porque quando nós temos algo desse tipo, a raiz e a potência se cancelam. Isso aqui dá x novamente. Ok? Agora, uma pequena propriedadezinha que, assim, eu acho que vale a menção. Eu, particularmente, nunca usei na minha vida. E talvez nem venha a usar, mas, enfim, às vezes é útil para fazer algum exercício. Uma raiz enésima de um número p, como a gente tem essa propriedade de cortar, a gente pode escrever isso como a raiz enésima vezes q é igual a p elevado a q. Ou seja, a raiz enésima de p é igual a raiz n vezes q de p elevado a q. Mesma coisa, nunca usei. E se vocês quiserem, vocês podem fazer com a divisão também. Então, raiz enésima de p é igual a raiz n dividido por p de p1 dividido por q. Ok? Não precisa ser necessariamente 1, pode ser com um n aqui. Aí você vai ganhar um n aqui. Bota o n aqui só para ficar feio. Serve também. Ou bota um m para ser diferente. Também funciona. Não tem problema. Ok? Mas assim, falo de verdade para vocês. Nunca usei de verdade. E não acho que eu vou usar porque é uma propriedade muito nichada, certo? Na mesma linha da propriedade multiplicativa, nós temos a propriedade divisiva, ou seja, raiz enésima de p dividida por a raiz enésima de q é igual a raiz enésima de p dividido por q. Certo? Bom, o que mais que falta a gente falar? A gente pode falar do aninhamento de raízes. Ou seja, a raiz enésima da raiz emésima de q, ou seja, uma raiz dentro da outra, é igual a raiz n m de q. A gente pode dar um exemplo disso, ok? Digamos 64, ok? Nosso q é igual a 64. Nosso m é igual a 4. Nosso n é igual a 2. 60... Acho que vai funcionar. Não, não vai não. Não vai não, porque vai dar 8 e vai dar errado. Mas nosso m pode ser 3. 3 funciona melhor. Nesse caso, a gente pode... Vamos trocar m e n, só para ficar a conta mais fácil. Não precisa também... Os dois vão dar certo, mas
com n igual a 3 fica mais tranquilo de fazer. Então a gente bota a raiz cúbica numa raiz quadrada de 64. Ok? A raiz quadrada de 64 é 8, isso é raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Se a gente fizer a raiz sexta de 64, a gente vai chegar que 2 a sexta é igual a 64, portanto, raiz sexta de 64 é igual a 2. Caso vocês estejam se perguntando se o contrário também vale, se m for 3 e n for 2, podemos fazer 2, 3, 64, fechou, fechou, raiz cúbica de 64 é igual a 4, então aqui dá raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 é 2, bateu, ok? Também não é uma propriedade que eu já tenho usado muito na vida, eu não vou mentir para vocês, mas é isso, tá? Por enquanto, a radiciação a gente vai fechar por aqui, tá? Eu sei que essa é uma aula um pouco mais abstrata, um pouco mais teórica, né? Mais densa. Nós vamos ver formas de achar uma raiz quadrada de alguns números e nós vamos trabalhar com essas formas, mas primeiro a gente vai precisar falar de algumas outras operações, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, a gente vai precisar falar de frações antes, soma de fração, divisão de fração e assim por diante. A gente vai precisar falar de conjuntos numéricos para a gente chegar nos números reais, para aí sim nós podermos achar as raízes de uma forma segura, sabendo o que a gente está fazendo, ok? Então, por hoje é isso. Muito obrigado. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha, o fórum de dúvidas está aí. Estamos à disposição para responder quaisquer perguntas. E é isso. Muito obrigado. E até a próxima aula. Tchau.